Oi, pessoal, boa tarde. Hoje estamos iniciando mais um dia de aula e completando, mais uma semana, certo? Finalizando mais uma semana. Hoje vocês não estarão me vendo, só estarão me ouvindo, certo? Mas nossa aula, nosso vídeo será normal. Para a nossa aulinha de hoje, eu preciso que vocês peguem o livro de Geografia, certo? E abram na página 175. Hoje nós vamos ver o que são paisagens preservadas, certo? Nós estamos estudando, no capítulo 4, paisagens naturais e paisagens urbanas, certo? Aí nós já vimos paisagens rurais, paisagens urbanas, e agora nós vamos ver o que é uma paisagem preservada, certo? Então vamos lá para a nossa aulinha de hoje. Eu preciso que vocês acompanhem a leitura junto comigo. O ser humano tem paisagens preservadas. O ser humano tem alterado cada vez mais as paisagens naturais. Com isso, muitos locais estão sendo destruídos e modificados. Essas ações ameaçam a fauna e a flora. Vamos ver o que é fauna e o que é flora, né? Fauna, conjunto de diversos animais de um local ou região. Flora, grupo de vegetais, flores e árvores de um local ou região, certo? Agora, para evitar que locais ainda não transformados sejam destruídos ou alterados, os governos criaram as áreas de preservação. Nelas é proibido fazer qualquer atividade que degrade a natureza. A grande maioria dessas áreas se destina ao turismo e à relação de pesquisas científicas. Vamos lá? Há ainda pessoas que vivem em algumas dessas áreas, porém, elas só podem desenvolver as atividades permitidas pelos órgãos ambientais. O que são órgãos ambientais? Setor de governo que cuida do meio ambiente para que ele seja respeitado e preservado, certo? Então vamos continuar. Pelos órgãos ambientais, para que não haja alterações que destruam o meio ambiente. Existem várias áreas dessas espalhadas pelo Brasil, certo? Então, minha gente, o que é que acontece naquelas paisagens que são preservadas? As paisagens preservadas são aquelas paisagens que o ser humano não pode mexer, certo? Geralmente, o ser humano ele modifica muitas paisagens, né? Nós temos o exemplo da cidade. A cidade é uma paisagem totalmente modificada, porque existem pouquíssimas árvores, certo? São muitas casas que as casas são construídas pelo homem, os prédios são construídos pelos homens, as pontes, as ruas asfaltadas, são todas construídas pelos homens, pelo ser humano. Então, são paisagens que são modificadas. Aquelas paisagens naturais que já é própria da natureza, certo? Que realmente não são ninguém mexeu, então são paisagens naturais, aquela que o homem não mexeu, aquela que o ser humano não mexeu, certo? Então, foi criado, um órgão para cuidar, para preservar aquelas paisagens que ainda existem, que são naturalmente, aquelas paisagens naturais. Então, o que é que aconteceu? Foi criado esse órgão para cuidar, para não deixar ninguém mexer nessas paisagens, porque se não existisse um órgão responsável, por essa preservação, é como é que eu posso dizer? As pessoas, o ser humano, eles queriam sim mexer naquelas paisagens, Eles queriam modificá-la para ficar do jeito deles, certo? Então eu vou mostrar algumas fotos a vocês de paisagens que são preservadas, paisagens que são naturais. E geralmente essas paisagens são belíssimas, certo? Aqui nós temos uma foto de uma cachoeira, um rio, e várias árvores. Então aqui é uma paisagem natural e uma paisagem preservada. Não, a gente não vê nada,
né, que o ser humano, que qualquer ser humano tenha mexido, certo? Aqui é uma paisagem realmente natural. Então é uma paisagem preservada. Os órgãos, né, de preservação, aquelas pessoas que trabalham com isso, elas não deixam, elas não permitem que ninguém mexa nessas paisagens, que ninguém altere essas paisagens, certo? Aqui nós temos outro exemplo de uma praia e várias rochas por perto, certo? Então são paisagens naturais e são paisagens preservadas que ninguém pode mexer, certo? Agora nós vamos continuando a leitura na página 176, interdependência entre campo e cidade. Vamos lá, vamos fazer essa leitura. Estudamos que na zona urbana e na zona rural são realizadas atividades bem distintas. Por exemplo, no campo é feita a retirada do minério de ferro, que é levado para as indústrias metalúrgicas e siderúrgicas. Eles o transformam em aço para a construção de carros, tratores, colheitadeiras, ônibus e outros. Esse aço para a construção de carros, esses produtos serão comercializados tanto na cidade quanto no campo. Dessa forma, percebemos que o campo e a cidade são interdependentes, ou seja, dependem um do outro. O campo precisa da cidade para ter, por exemplo, máquinas, ferramentas, adubo, pesticidas e etc. E a cidade precisa do campo para obter diversas matérias-primas para as indústrias. Então, gente, agora nós vimos que o campo e a cidade eles estão interligados, um depende do outro para sobreviver, não é isso? Por que um depende do outro? Por quê? Vários produtos que são produzidos no campo, como nós vimos aqui um exemplo, né? De minério e ferro, que são usados nas indústrias, são usados na cidade, certo? Na zona urbana, né? Na verdade. São usados na zona urbana para a construção de carros, de tratores, de colheitadeiras, de ônibus e várias outras coisas. Como a retirada da madeira, que é responsável pela produção de móveis, que também é produzido na zona urbana, de móveis, de papel, entre outros, né? A produção de alimentos, certo? Que geralmente é produzido na zona rural, né? Como alface, tomate, batata, e são vendidos, né, na zona urbana para as pessoas se alimentarem, certo? E alguns produtos da zona urbana também que são vendidos na zona rural, como produtos industrializados que as pessoas da zona rural consomem, adubos, certo? Entre outras coisas. São várias e várias coisas. Então, máquinas também, né? Que as pessoas da zona rural usam muitas máquinas, né? Então, uma coisa, a zona rural e a zona urbana estão interligadas, uma depende da outra para sobreviver. Vamos ver um exemplo. Aqui nós temos campo, produção agrícola e investimentos. Vai para a cidade, certo? Da cidade, produtos industrializados e serviço. Vai para o campo, certo? Da cidade também, investimento e tecnologia. Vai para o campo. E do campo, a população vai para a cidade, certo? Então, vocês estão vendo que uma coisa vai dependendo da outra. Ó. Nós temos do campo, produção agrícola e investimentos, que vão para a cidade. Do campo também, a população do campo, elas vão para a cidade. Elas precisam da cidade também, certo? E a cidade, produtos industrializados e serviços, vão para o campo. E da cidade, investimento e tecnologia também vão para o campo,
certo? Então, uma depende totalmente da outra para sobreviver, certo? Então, gente, nossa aulinha de hoje termina por aqui. Então, para a atividade de hoje, vocês irão responder a página 177, 178 e 179, certo? A quinta questão da 179, certo? Então, nossa aulinha de hoje termina por aqui. Vocês vão responder essa atividade, vão responder uma atividade no caderno, certo? Vão copiar a atividade no caderno e respondê-la. E também eu preciso que vocês me mandem o trabalho de geografia que foi passado semana passada, certo? Eu preciso da foto, como vocês sabem, todos os trabalhos que nós estaremos fazendo será para nota. Então, mandem a foto do trabalho para mim, certo? Tchau, gente. Até daqui a pouco na aula de artes, certo? Tchau.